pessoal, bem-vindos ao Marvel Begins novamente. Olha só, existem rumores e fontes confiáveis que Chris Evans vai estar em Os Quatro Fantásticos, Vingadores Doomsday e Guerras Secretas. Oficialmente, Chris Evans nunca saiu do CM, tanto que em 2024 ele apareceu como Johnny Storm em Deadpool e Wolverine, o que mostra que ele nunca ficou fora do universo Marvel. Fica até o final do vídeo que eu vou explicar tudo isso. Até agora, Chris Evans não foi oficialmente confirmado no elenco de Vingadores Doomsday, mas o burburinho sobre seu retorno para mais filmes da Marvel está a todo vapor, incluindo Doomsday e Guerras Secretas. E se ele estiver mesmo nesses filmes, seria como uma versão alternativa de Steve Rogers, vindo de outro universo. Só que agora também estão dizendo que ele vai voltar no novo filme do Quarteto Fantástico, mas calma, não seria como Johnny Storm do universo da Fox, aquele que deu as caras em Deadpool e Wolverine. E mais, parece que Chris Evans vai aparecer em vários projetos da Marvel nos próximos anos. Todo mundo quer saber o que Steve Rogers andou fazendo depois de Capitão América Guerra Civil e antes de Vingadores Ultimato, né? A Marvel já fez um filme solo da Viúva Negra, explorando as aventuras dela nesse intervalo. Então, por que não rolou um filme solo do Capitão América antes de Ultimato? Bem, existe um motivo. Segundo rumores e fontes confiáveis da época após Vingadores Ultimato de 2019, Chris Evans tinha um contrato de múltiplos filmes com a Marvel, como a maioria dos atores principais do CM. Entre esses projetos estava previsto um filme solo do Capitão América depois de Ultimato. O problema, eles não conseguiram bolar uma história decente para Steve e Peggy Carter. Os roteiristas levaram a ideia aos executivos da Marvel e o veredito foi claro, acharam uma porcaria. Pois é, o filme simplesmente não saiu do papel. Então, é quase como se Chris Evans nunca tivesse pendurado o escudo depois de Ultimato. Em vez disso, ele passou a interpretar outras versões do personagem ou até papéis diferentes em outros universos. Mas aqui vai o pulo do gato. O personagem dele em Os Quatro Fantásticos deve ser bem diferente daquele que veremos em Doomsday e Guerras Secretas. Isso leva a um monte de questões. Por que, por exemplo, eles não anunciaram isso durante a transmissão ao vivo de Vingadores Doomsday? Bem, vamos destrinchar essa bagunça porque tem muita coisa que não está batendo ainda. Muito em breve teremos um novo trailer de Os Quatro Fantásticos. Não espero ver Evans nesse trailer, mas acho que já temos uma ideia do que está acontecendo com ele no filme. Se você ainda não viu as notícias, foi relatado que Chris Evans estará em Os Quatro Fantásticos. Isso levanta muitas questões, especialmente porque acabamos de ver Johnny Storm do universo da Fox, ou uma variante muito próxima em Deadpool e Wolverine. Lá ele morreu. É o que acontece. Como Ryan Reynolds explicou, a morte de Johnny Storm no filme aconteceu de um jeito que parecia quase um suicídio indireto, causado pela dinâmica como Deadpool, o falastrão, que não calava a boca, e a Cassandra acabou matando Johnny. A cena de cameo em Deadpool e Wolverine foi a maneira genial que o Ryan Reynolds encontrou para trazer Chris Evans de volta, reprisando Johnny Storm original de forma exagerada, debochada e incrivelmente articulada, destacando os traços mais marcantes e irreverentes desse personagem. E era assim que ele tinha que ser. O cameo foi hilário e fiel a essa versão do Johnny Storm. Um retorno breve e explosivo sem a intenção de mantê-lo vivo ou levá-lo adiante naquele universo, o que faz todo sentido. Quando Chris Evans topou essa participação, ele não voltou apenas para um momento nostálgico. Na verdade, ele assinou um contrato bem mais amplo com a Marvel, que abrange Vingadores Doomsday e Guerras Secretas, e os eventos que se desenrolam no filme dos Quatro Fantásticos. Mas vamos deixar uma coisa bem clara. É bem óbvio que ele não vai reinterpretar Johnny Storm nesse novo Quatro Fantásticos. O CM não está apostando em dobrar a dose desse personagem com ele. Fiquem atentos aos detalhes, porque há diferenças significativas no CM que apontam para outro rumo. O filme dos Quatro Fantásticos se passa em um universo alternativo, ambientado em meados de 1960, logo após o assassinato de Kennedy. Essa premissa é usada para justificar que a Terra deles é tão diferente da nossa. A história toma um rumo único a partir do surgimento dos Quatro Fantásticos. Tudo ganha um ar retrofuturista, como se o aparecimento do quarteto tivesse moldado aquele mundo de maneira radical. Em essência, os Quatro Fantásticos não apenas surgem, mas praticamente redefinem a Terra dessa realidade. Pense assim, é como se Reed Richards, com seu intelecto genial, transformasse o mundo para melhor. Seria o equivalente a Tony Stark, o Homem de Ferro, aparecendo nos anos 60 e usando sua tecnologia como reator de arco para espalhar energia limpa para todo o planeta. No CM, Howard Stark também tentou algo parecido durante a Segunda Guerra Mundial, mas sem o mesmo impacto ou sucesso que vemos nesse universo dos Quatro Fantásticos.
Aqui, a ideia é que eles são verdadeiramente fantásticos para a linha do tempo. Eles são a linha do tempo desse universo. O grande ponto de divergência acontece quando os Quatro Fantásticos ganham seus poderes nos anos de 1960. Isso implica que tudo antes dessa época se assemelha bastante ao que conhecemos da história do CM. Em outras palavras, os eventos e personagens importantes anteriores a 1960 podem ser bem similares ao do CM. A partir daí, porém, tudo muda, e o surgimento do quarteto marca o início de uma nova era única e distinta. Mas qual a conexão do Steve Rogers com o Quarteto Fantástico? Ele foi o Capitão América dos pilares do CM, e sua estreia nas telas aconteceu muito antes dos anos 1960, lá na Segunda Guerra Mundial, em 1940. Então imagine só, ele poderia aparecer nesse novo filme dos Quatro Fantásticos como uma versão do Capitão América desse universo alternativo. Seria bem legal, né? Mas nenhum dos relatos confirmando sua participação específica e em que momento do filme ele entra ou o que o seu personagem estaria fazendo. Mas se for ele mesmo, o Steve Rogers dessa realidade, a explicação parece simples. Sua linha do tempo seria bem parecida com a do CM, até os anos de 1940. Ele teria lutado contra uma versão local do Caveira Vermelha, ficado preso no gelo, seguido um caminho similar ao que já conhecemos em Capitão América, o Primeiro Vingador. Ainda não sabemos todos os detalhes da história desse universo antes dos Quatro Fantásticos ganharem seus poderes nos anos de 1960, mas se Chris Evans voltar como Capitão América alternativo, com um visual bem diferente e isso se conectar a Vingadores Doomsday, pode ser que quem tirou o Steve do gelo desse mundo alternativo seja o Doutor Destino. E isso colocaria no time do Doutor Destino de um jeito inesperado, afinal, o Capitão foi o primeiro grande herói da Marvel nas telas. Rumores mais recentes, que surgiram enquanto eu escrevia isso, sugerem que ele pode aparecer na cena pós-crédito dos Quatro Fantásticos, e adivinhe? E é aí que Robert Downey Jr. também entraria, estreando como Doutor Destino. Os dois juntos, talvez mostrando o time do Destino pela primeira vez, isso abre um monte de perguntas como o Capitão América entrou nesse grupo. Foi o Destino quem o resgatou do gelo, criando uma realidade entre eles? Ou eles vêm de um universo totalmente diferente? Seja como for, parece que esse Doutor Destino convenceu essa versão mais sombria de Steve Rogers de apoiar seu plano de salvar o multiverso das incursões. Esse time do Doutor Destino não se vê como vilões, nada de Vingadores do Mal, mas uma força oposta aos heróis do CM. Quando esse Steve, talvez chamado Nômade ou algo assim, chegar em Vingadores Doomsday, ele deve se tornar um personagem central enfrentando os Vingadores principais em um conflito de visões ao estilo Guerra Civil. Seria um retorno épico de embate Capitão América vs Homem de Ferro, Chris Evans contra Robert Downey Jr., só que agora como um twister multiversal. Falando na cena pós-crédito dos Quatro Fantásticos, parece que ela vai preparar terreno para essa invasão do universo do CM. Não será um confronto engraçado, mas um prenúncio sério. Eles podem lutar e destruir universos o dia todo. Desde o primeiro trailer dos Quatro Fantásticos, teorias apontam que o Doutor Destino de Downey seria o grande vilão desse universo. E se você lembrar, na Comic Con, a cadeira de Reed Richards, que será interpretada pelo Pedro Pascal, estava ao lado do Destino, sugerindo uma conexão antiga entre eles. O filme em si não vai se prender a uma origem linear tradicional. Teremos uma introdução rápida dos Quatro Fantásticos, um salto para o momento em que ganham poderes e flashes do passado, como Ben Green assistindo noticiários que mostram como era o mundo antes, e uma abordagem ágil, sem montagens longas, para explicar as diferenças dessa terra retrofuturista. Outros personagens do CM, como Howard Stark, os Dez Anéis ou até os Eternos, poderiam ter equivalentes aqui. E o Soldado Invernal? No CM, ele matou Kennedy. Agora é um congressista em Capitão América Admirável Mundo Novo. Será que esse universo terá seu próprio Hulk assassino de presidentes? Ou uma versão bem diferente? A divergência principal é o surgimento dos Quatro Fantásticos nos anos 1960, mas o Doutor Destino de Downey ainda é um mistério. Ele se parece com Tony Stark por coincidências, variantes ou algo mais? Kevin Feige já disse que ele sempre foi Victor Von Doom, não Tony que virou um vilão. A revelação completa deve vir em Doomsday, com um giro chocante que ninguém espera. E por falar em retornos, Scarlett Johansson negou voltar como Viúva Negra, mas uma variante dela ainda é possível. Logo teremos mais imagens dos Quatro Fantásticos e supostamente o teaser de Vingadores Doomsday no fim do ano, seguindo o ciclo clássico de marketing da Marvel. Não me surpreenderia se o trailer misturasse clipes nostálgicos, como em Deadpool Wolverine, com tantos personagens retornando. O que vocês acham? Chris Evans será um Capitão América alternativo ou algo novo? Como explicaria o Doutor Destino de Downey ser idêntico ao Tony Stark? Deixe nos comentários. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo com mais novidade da Marvel Studios.